Bom dia para todas as crianças! Está começando agora o nosso jornal do segundo ano. Vamos lá, concentre e vamos começar a nossa aula. Com o seu caderno, com o seu lápis e muita concentração. Nossa manhã será de muito aprendizado. Então, com todos comigo. Atenção, concentração. A nossa aula será pura diversão. Em nossa aula de hoje, em Geografia, vamos comparar alguns costumes e tradições inseridos em nossa comunidade. Em História, selecionaremos algumas situações do cotidiano e vamos trabalhar a ideia de evolução dos jornais, das telecomunicações. E em língua portuguesa, nós produziremos e analisaremos várias cartas, bilhetes, notícias, manchetes, porque hoje é dia do nosso jornal. Crianças, como vocês podem ver, hoje eu comecei a nossa aula diferente. Comecei ela como se fosse um telejornal, não é mesmo? Vocês repararam isso? E vocês podem ver que esses telejornais aparece nas nossas televisões, não é mesmo? Em vários horários e vários dias diferentes também. E hoje nós vamos falar um pouquinho sobre isso. Vocês sabem o que significa um telejornal? O telejornalismo é uma prática profissional do jornalismo aplicada à televisão, crianças. Telejornais são programas que duram entre segundos e horas e divulgam notícias dos mais variados tipos, usando imagens e sons. Geralmente, a narração é por um apresentador que é chamado de âncora. Os canais de televisão podem apresentar telejornais com partes da programação normal transmitida diariamente ou, mais frequentemente, em horários fixos. Às vezes, crianças, outros programas podem ser interrompidos, por exemplo, por plantões de notícias, em casos muito importantes e urgentes. Podem também incluir um material adicional com notícias de esporte, previsão do tempo, boletins de trânsito, comentários e outros assuntos. E é isso, crianças. Esse telejornal tem muitos repórteres, apresentadores, mas estou aqui pensando, nem sempre foi assim. Vocês sabiam disso? Antigamente não existia televisão, crianças. E como que as pessoas ficavam sabendo das notícias? Vamos pensar? Crianças, antigamente existia jornais, sim, mas sabe aonde? Nos cinemas. Antes do filme, o que as pessoas viam? As notícias. Notícias importantes. Verdade. Mas também não era só aí. As pessoas antigamente ouviam as notícias através dos rádios. Verdade, crianças. E através dos rádios, a minha mãe sempre me conta essa história que eu acho incrível. Que ela assistia uma novela no rádio. Eu ficava, mãe, mas uma novela no rádio? Verdade, era uma novela. E lá na época ela falava que essa novela chamava Sabrina, tinha um nome. Verdade. E é isso. Através dos rádios, as pessoas ouviam as famosas radionovelas, as últimas notícias, os esportes e, é claro, as músicas da época e as músicas de antigamente também. As famílias sentavam em volta do rádio para esses momentos especiais. Meus amores, é muito legal, né? A gente aprendeu uma história de um povo, como era, como é hoje. E além dos rádios de antigamente, vocês já viram um desses aqui? Me falem,
Vocês sabem como chama? Como chama isso? Muito bem, crianças, isso é um jornal. Esses jornais, antigamente, gente, as notícias chegavam até as casas das pessoas também através dos jornais. Legal, né? E esse papel de jornal que tem, se vocês tiverem um jornal aí na casa de vocês, crianças, depois vocês peguem e cheirem. É um cheiro diferente essa folhinha, porque essa folha chama papel imprensa ou então papel jornal. Ela é impressa nessa folha mesmo, essa folha diferente. E é uma folha maior, vocês podem ver. Quando a gente abre, também é grandão, não é? É muito legal. E hoje em dia, crianças, em algumas cidades não existem mais os jornais impressos. Não existem. Por quê? Porque como a tecnologia está avançando muito, o que acontece? Existem os jornais, mas são os jornais online, né? Que a gente vai lá, pesquisa a notícia do dia e tá lá o jornal. Mas não é mais na Folha, mas é só em algumas cidades, tá? Então, vamos pensar aqui um pouquinho, a gente vai falar um pouco sobre esses jornais. Crianças, eu lembro que quando eu era mais nova, lá em casa, a gente assinava um jornal. E todo dia chegava esse jornal lá em casa. Era tão legal, porque eu ficava super ansiosa para... Eu já estava aprendendo a ler, e aí eu ficava ansiosa para pegar o jornal e ler as notícias, e é muito legal. E a gente vai ver que os jornais, eles têm uma estrutura, que são as estruturas de notícias. E para que a gente vai aprender isso hoje? Para vocês aprenderem a lerem. Por mais que às vezes não seja no jornal impresso, no jornal online é a mesma estrutura. Então vamos lá, concentrem. Então vamos lá, crianças. Observem só essa notícia. Vamos ver onde ela está escrita. Ela está escrita no jornal universitário, certo? Ó, jornal universitário, e dentro desse jornal tem um local que fala sobre o tempo cultural. Então, estamos falando sobre esse tempo cultural. E olhem para vocês verem essas letras grandes. Essas letras grandes é o título do texto. Presta bastante atenção. Leitura infantil. Leitura que desperta a curiosidade, estimulando a criatividade. Então, nós sabemos que neste texto vai falar sobre isso. Então, por exemplo, se eu pergunto assim para vocês, que tipo de texto acabamos de ler? Nós acabamos de ler uma notícia. Então, aqui vamos falar sobre uma notícia que com certeza vai falar sobre a leitura infantil, certo? A próxima pergunta. O que esse texto está informando? Será o que esse texto informa? Olha para vocês verem, observe as... Gente, é sempre muito importante, além do título, vocês observarem as imagens. Por exemplo, aí tem algumas crianças com desenho na mão e uma mulher abraçando, certo? Não sei quem é essa mulher, porque eu ainda não li o texto completo. Mas vamos pensar, se eu pergunto o que esse texto nos informa, vamos ver lá no título de novo? É uma leitura que desperta a curiosidade, estimulando a criatividade. Então, provavelmente, essas crianças leram alguma coisa e, a partir disso, elas usaram a criatividade. Olha para vocês verem, gente, o quanto é importante observar tudo num texto, hein? E será para quem que este texto foi produzido? Por que será que esse jornal universitário escreveu este texto? Pensem aí. Para quem? Quem que vai ler este texto? Qualquer pessoa, não é mesmo, crianças? Pode ser um professor, pode ser uma mãe, pode ser um pai, pode ser a família. Então, qualquer pessoa que lê esse jornal, ela pode estimular a vontade de ler essa notícia. Certo, crianças? Muito bem, é muito importante, ó. Então, sempre observe. Importante observar. Observem bem a notícia. E para ver que vocês estão craque e já aprendeu sobre isso, eu trouxe mais algumas notícias. Então, vamos lá. Trouxe várias notícias de vários jornais. Combinado? Então, prestem... O que nós vamos prestar atenção agora?
nessas letras grandes. Claro, crianças, nós não vamos ler o texto inteiro. Por isso, eu preciso que vocês prestem atenção na leitura das letras grandes. Por exemplo, neste primeiro aí, as letras maiores vai falar sobre Chapeuzinho Vermelho é vista no Brasil. Meu Deus, olha que notícia interessante. Será o quê? Será que alguém viu a Chapeuzinho Vermelho no Brasil? Olha como é legal. Por isso, prestem bastante atenção, que já já nós vamos fazer uma atividade muito legal sobre isso. Prestem bastante atenção nas letras maiores de cada jornal. Vamos para o próximo jornal. Deixa eu ver onde estão as letras maiores. Legal, olha aqui. Pesquisa Datafolha mostra que 38% das crianças de São Paulo leem notícias. Olha que legal! As crianças gostam de ler notícias. Legal! Essa é a notícia principal desse jornal aqui. E agora vamos para o próximo, a próxima notícia. Tá escrito assim, lá de vermelhinho. Violência infantil é crime. Olha que legal. Então, neste texto vai falar sobre a violência infantil. Muito bom, crianças, vocês gostaram de aprender isso? É muito legal, porque quando vocês abrirem um jornal online ou mesmo um jornal impresso, sempre as letras maiores vão dizer o que vai falar aquele texto. Legal, não é? E vocês sabiam que essas letras grandes que se destacam têm um nome e não é título? Não é. Chama manchete. Num jornal, a principal notícia que se destaca chama manchete. Então, repitam aí comigo esse nome. Manchete. Manchete. Muito bem. Então, vamos lá naquela primeira notícia das crianças que eu mostrei para vocês e vamos descobrir onde é a manchete. Como eu já disse, o nome do jornal é qual? O Jornal Universitário. Muito bem. E onde está a manchete? Aí mesmo, onde a gente leu, que é a literatura infantil, leitura que desperta a curiosidade, estimulando a criatividade. Esta é a manchete desse jornal. Então, crianças, quando vocês ouvirem falar manchete, o que significa? A notícia principal. A notícia que vai falar aquele texto. Legal. Vamos lá. E é claro que hoje nós vamos produzir uma notícia. Então, prestem atenção aí no que vocês vão precisar. Peguem o caderno, peguem um lápis de cor, lápis de escrever, uma régua. É importante, a régua é importante. E vamos começar. Crianças, e é claro que eu vou também produzir junto com vocês. Vocês vão produzir no caderno e eu vou fazer no quadro, combinado? Por que eu vou fazer no quadro? Porque vocês podem ir me acompanhando, combinado? Eu pedi uma régua, por quê? Porque aí no caderninho de vocês, vocês vão fazer a linha bonitinho da notícia. Finge que é uma folha do nosso jornal, certo? Crianças, então observem. Olha, o meu jornal vai ser assim, combinado? Vocês podem fazer o quê? Podem fazer... Por que eu fiz esse quadrado, esse retângulo aqui? Hein? Porque que eu vou fazer a minha imagem do meu jornal, certo? A primeira coisa, nós precisamos criar um nome para o nosso jornal. Não sei, o meu jornal vai chamar... vai chamar Jornal do segundo ano. Meu jornal vai chamar assim, Jornal do Segundo Ano. Crianças, vocês podem criar um nome que vocês quiserem para o jornal de vocês, combinado? Combinado. Eu vou escrever a minha manchete. O que é a manchete mesmo? As letras grandes e destacadas e que vai falar no meu texto, combinado? Então, eu vou escrever assim, ó. Olha que legal. Crianças
Crianças participam da Crianças participam das atividades da... eu vou escrever assim, plataforma, e eu vou escrever plataforma bem grande. E vou escrever com uma letra grossa. Porque eu quero destacar o plataforma. Tá. Plataforma, escola, em casa. Crianças, olha só a minha manchete. Crianças participam das atividades da plataforma Escola em Casa. Ou seja, aqui no meu texto vai falar sobre isso. Eu vou falar como tem sido legal, que as crianças estão participando, que as crianças estão fazendo atividades, que as crianças estão assistindo às aulas. Meu Deus, eu posso falar muita coisa na minha notícia. E aqui o que eu vou fazer? Aqui eu vou fazer um desenho de vocês, bem bonito. Assistindo às aulas, fazendo, né, as atividades. Vou colocar um caderno aqui na mão, bem bonito. Gente, olha como eu desenho bem. Olha isso, que incrível. Vocês aqui, vou fazer uma TV aqui, tá bom? Fingindo que vocês estão assistindo. E eu vou me desenhar na televisão. Pronto, eu estou aqui dando aula para vocês, crianças. Olha que fofo! Meu Deus, olha, gente! Tudo a ver. Crianças participam das atividades da plataforma Escola em Casa. Vocês aqui e eu aqui na televisão. Gostaram? Meus amores, por que isso? Eu quero muito que vocês façam uma notícia aí no caderninho de vocês, combinado? Podem criar, não precisa ser essa, vocês podem usar a criatividade de vocês. Com o nome do jornal que vocês querem, com a manchete. E é claro, gente, eu não vou escrever toda a notícia aqui, tudo bem? Mas aí na casa de vocês, vocês escrevam toda a notícia. Eu só escrevi a manchete. Vocês escrevam a manchete e a notícia e não esqueçam de ilustrar. Uma coisa importante, quando vocês escreverem, vocês assinam o nome de vocês. Então, eu vou escrever aqui que eu que escrevi, Luciana Guimarães. Significa que eu que escrevi essa notícia. Muito bom? Amei, amei vocês concentrados aí. Depois, tira a foto, manda para a professora de vocês, que eu quero ver essas atividades lindas aí, hein? Combinado? Meus amores, como hoje nós estamos falando dessa forma da gente comunicar, nós vamos falar agora, esse eu tenho certeza que vocês conhecem, que vocês amam também, que são os bilhetes. Os bilhetes, prestem bastante atenção. Os bilhetes, eles são textos comunicativos que contêm mensagens simples, que são escritos em pequenos papéis e enviados para a amiga de escola, para o irmão, para a mãe, dentre outras pessoas que vocês podem enviar um bilhete. E hoje eu vou contar uma história muito legal que fala de um bilhete. Essa história chama O Menino, o Bilhete e o Vento, de Ana Cristina Mello. Leva o bilhete para o seu Olavo. A avó pediu para o menino. O menino largou seu lugar preferido na janela para prestar atenção na avó. Logo fez uma cara de quem não tinha ideia de onde morava esse Olavo. É lá na cidade,
é só perguntar. Disso ele entendia. Como gostava de fazer pergunta. Então, problema resolvido. Assim, ele achava. O bilhete ficou bem guardado no bolso da camisa. Na estrada vazia, muito verde, de um lado e do outro, o caminho ele conhecia. Sempre fazia um no lombo do cavalo ou na caçamba da caminhonete. Mas era a primeira vez que ia a pé. E assim parecia que tudo ficava diferente. No caminho, ele viu o bem-te-vi fazendo o ninho. Quem tinha ensinado isso para o passarinho? O menino ficou com uma vontade danada de perguntar. Um pouco depois, viu uma codorna colocando seus ovos. Que tamanho devia ter o filhote da codorna? Viu o tatu entrando na toca. Será que a toca também tinha uma porta? Ai, que vontade de perguntar! Um tanto andou para a direita, outro tanto para a esquerda, até que viu o céu colorido de nuvem branca. Como adorava adivinhar os bichos que as nuvens desenhavam. Foi a avó quem lhe ensinou a ver a magia das nuvens. No caminho da adivinhação, deu vontade de saber o que tinha no bilhete. O dedo do menino também ficou curioso. E lá foi o dedo cutucar a mão e a mão pegar o papel. O bilhete saiu do bolso bem devagar. Tão devagar quanto o passo do menino até ali. Mas quando faltava pouco para se ajeitar na mão dele, o vento veio curioso também e puxou o bilhete com mais força que o menino. O papel gostou mais da curiosidade do vento e voou para longe, alto, baixo, rápido, devagar, perto, longe, muito longe. O menino congelou de susto. Crianças, legal essa história, não é mesmo? Ai, eu amo escrever bilhetinhos. Eu sempre escrevo bilhete para os meus alunos e eles também sempre escrevem bilhete para mim. A gente ama essa forma de comunicar. E vocês sabiam que essa forma de escrever bilhete é uma forma de comunicação muito, mas muito antiga? Verdade, crianças, vocês sabiam que, por exemplo, quando tinha uma guerra, as pessoas se comunicavam através de bilhetes? Sim, um entregava um bilhete para o comandante, que entregava o bilhete para o outro comandante que estava em outro lugar. Olha para vocês verem, gente, é uma forma muito, mas muito antiga de comunicação. São os bilhetinhos. Então, prestem bastante atenção. Nessa semana que nós estamos aprendendo sobre essas formas de comunicação, vocês têm muita coisa e muita criatividade para fazer aí na casa de vocês. Então, vocês podem escrever bilhete, deixem bilhetinhos. Deixa eu mostrar uma coisa para vocês. Vocês estão vendo esses post-its aqui? Eu amo, gente. Então, para eu sempre lembrar as coisas ou escrever um bilhete, eu sempre coloco ali. E eu sempre vou lembrando dos bilhetes que eu quero mandar para alguém ou deixar um recadinho. É muito legal. E agora, outra coisa que é parecida com os bilhetes, mas não é, tem outro nome, são as cartas. Verdade, gente. Eu amo cartas, que também é uma forma de comunicação, uma das formas mais antigas de se comunicarem. Quem já ouviu falar sempre? Depois pergunta a avó de vocês aí, crianças. Vó, você já recebeu uma carta de amor? Pergunta. Ela com certeza vai falar que já. Crianças, as cartas. Ai, que lindo! E eu trouxe algumas cartinhas para vocês verem
qual que é a estrutura da carta. Lembrando que, qual é a diferença de carta e bilhete? A carta, geralmente uma carta é colocada em um envelope com um destinatário, ou seja, quem vai receber a carta, com o remetente, que é a pessoa que está enviando a carta, e ela também tem uma estrutura que nós vamos aprender também, tá? Por quê? Porque bilhetes é uma mensagem rápida, carta não, carta já é mais elaborada, com um texto maior. Combinado? Deu para ver essa diferencinha, não deu? Mas antes de aprendermos essa estrutura das cartas, crianças, eu quero falar uma curiosidade para vocês. Antigamente, essas cartas... Crianças, todo mundo, claro, nós já estudamos isso. Antigamente não tinha avião, antigamente não tinha carro. Combinado, todo mundo já sabe isso. Tá. E como que essas cartas eram entregues, hein? Ah, sei lá, eu quero mandar uma carta para alguém que mora lá do outro lado do mundo. Como que essa carta chegava? Ah, eu quero mandar uma carta para alguém que mora em outra cidade. Como que isso chegava se não tinha carro? E nem caminhão para entregar nada? Como será? Eu trouxe algumas formas que as pessoas entregavam cartas através dos mensageiros e bilhetes também. Vocês vão ver que existe um animal que entrega bilhetes até hoje, crianças. Vou mostrar. Vamos lá. Crianças, essa é uma das formas mais antigas de entregar mensagens e cartas, era através dos cavalos. Existia um mensageiro que viajava dias e dias para entregar essas mensagens. Então, crianças, às vezes uma carta ela demorava meses e meses chegar ao destino dela. E agora, olha aqui a surpresa. Vocês sabiam disso? Que antigamente eram usados os pombos-correios ou os corvos mensageiros. Esses passarinhos, crianças, eram treinados para eles voar até um certo lugar para entregar essas mensagens. Olha para vocês verem nessa imagem. Eles amarravam ou no pezinho do passarinho ou nas costinhas e esses passarinhos iam até o lugar entregar. Gente, isso é incrível, não é? Mas é claro, gente, esses passarinhos eram treinados para isso. Existia uma profissão só de uma pessoa que treinava passarinho para entregar mensagens. Legal, não é? Agora, aqui mora um segredo. Claro, crianças, que um cavalo não iria atravessar o mar para entregar uma mensagem e uma carta, né? Essas cartas, elas não iam de avião porque não tinha avião. Era através dos navios. Crianças, olha para vocês verem como era difícil a comunicação. Às vezes, para eu mandar uma carta para alguém que morava lá do outro lado, tinha que esperar dias e dias e meses até o navio atravessar o oceano e ir até o local indicado. Muito legal, não é? E hoje, me falem aí como chama, crianças. E é claro que hoje vocês sabem, me falem se vocês sabem um nome de onde nós vamos postar as cartas, quem que faz essa movimentação de entregas de carta na nossa casa, quem que deixa a carta lá na casa de vocês, que uma tia lá de longe mandou, como chama? Me falem. Muito bem, são os correios. Quando a gente quer entregar uma carta, nós vamos lá, nós postamos no correio. Os correios, eles têm caminhões, tem correios que têm bicicletas, tem correios que vão de moto, então tem várias formas de entrega de carta. Crianças, e olha o que eu trouxe para vocês. Agora nós vamos escrever uma carta, claro, para vocês aprenderem a escrever uma carta de forma correta. Combinado? Prestem bastante atenção. Essa carta aqui, olha aqui, sempre na frente da carta a gente põe quem está mandando a carta. Aqui a gente põe para quem vai receber. E quando a gente vai lá no correio, eles sempre colocam um selo. Olha aqui que legal esse selo. Quando a gente vou mandar essa carta lá no correio, eles vão colocar um selo. Olha que legal. E agora nós vamos escrever uma carta. E vocês vão aprender a forma correta de escrever essa carta. Então prestem bastante atenção.
Para nós escrevermos uma carta, nós precisamos, claro, de uma folha. E nessa folha, a primeira coisa que nós precisamos escrever é o local e a data que está sendo escrita essa carta. Por exemplo, se nós vamos escrever aqui de Uberlândia, vamos escrever Uberlândia e a data que vocês estão escrevendo. E depois a saudação. Para quem que vocês vão escrever? Por exemplo, nessa carta, ela escreve assim: Olá, primo Ricardo. Ou seja, é a saudação. Se vocês quiserem escrever boa tarde, que saudades, não tem problema. É a forma que vocês vão cumprimentar aquela pessoa. E depois, vocês podem escrever o que vocês quiserem aí na carta. O que é interessante, lá no finalzinho, vocês vão fazer a despedida da forma que vocês quiserem. Um grande abraço, um beijo, até a próxima, te espero aqui, da forma que vocês quiserem. O que é sempre importante, eu falo muito para os meus alunos, crianças, não adianta escrever uma carta e não assinar, tem que escrever o nome de vocês aí. E às vezes alguma observação que vocês queiram. E depois disso, nós vamos colocar no envelope. No envelope, primeiro, o nome de vocês e depois o nome da pessoa que vai receber. Lembrando que remetente é quem escreve a carta, ou seja, o nome de vocês. E destinatário é quem recebe a carta. Combinado? Então, venham aqui comigo. Prestem bastante atenção. Crianças, prestem bastante atenção. Para essa atividade é importante o quê? Um envelope. Vocês pegam o envelope. Vocês também podem construir o próprio envelope de vocês. Vocês amam, eu sei disso, crianças. Então, pode construir o próprio envelope, não tem problema. Eu quero que vocês decorem uma coisa. Aonde a gente, tem a aberturinha da carta, onde a gente cola a cartinha, vocês vão escrever quem? O nome de vocês. Combinado? O nome de vocês, bonitinho aí. Escreve. Então, sempre lembra disso. Onde a gente cola a carta é o remetente. E aqui do outro lado, na frente da carta, certo? É o destinatário. Para quem... eu vou mandar a carta para minha professora. O nome da professora. Vou mandar a carta para minha mãe. O nome da mãe, aqui na frente. Combinado? Meus amores, e a nossa aula fica por aqui. A nossa aula hoje foi linda, maravilhosa. Obrigada por essa atenção incrível que vocês tiveram hoje. E não esqueçam de fazer as atividades na plataforma Escola em Casa. É muito importante para vocês fixarem tudo que a gente aprendeu aqui. Combinado? E é claro que vocês têm um monte de coisa legal para fazer, tá bom? Vão brincar de telejornal e um beijo e até a próxima aula!